está cedo, né? Tá bom. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa noite de sábado que Deus preparou para nós. Glorificamos a Deus por essa oportunidade. Vamos fazer assim, meus irmãos, como já lemos o versículo que é o versículo principal também, da página 30, poder tomar assento. Glória a Deus. O pastor Auri fez essa leitura como leitura oficial, e nós vamos estar na página de número 30. Você tem aí o seu manual da EBON, esse livro onde estão as nossas palestras plenárias. Abre aí na página de número 30. Nós temos um tema aqui importantíssimo para nós meditarmos nessa noite. A igreja como família de Deus e o seu papel profético. E dentro desse tema, nós temos alguns subtemas. A igreja como refúgio para as famílias. Depois nós temos na página 33, o discipulado de novos membros como modelo de paternidade espiritual, porque essa ideia da família como lugar de formação também. E terceiro, o papel da igreja como voz profética na sociedade, na página 34, não é? Glória a Deus. Então são 3 tópicos que nós vamos meditar. Então, para nós iniciarmos nessa noite, nós temos, na verdade, uma preocupação muito... uma preocupação que tem se tornado assim muito intensa, né? Com relação à família. A família nos dias em que nós estamos vivendo, né? Os dados, né, e os relatórios aqui no país com relação ao divórcio só aumenta, né? E estão elevadíssimos, né? E antes de eu começar aqui a ministrar, meus irmãos, como sou também, pela bondade de Deus, advogado, eu tenho convivido com muitos problemas, né? Eu atuo muito na área de família, inventário, né? Essas questões mais voltadas à personalidade humana, o desentendimento, né? Porque o divórcio, na verdade, é uma crise, né? Mas uma crise relacional, né? Uma crise de entendimento, é uma crise de convivência. As pessoas não conseguem se suportar, se tolerar, conviver, e isso vai se tornando cada vez mais, né, gravoso, agressivo, insuportável, ao ponto das pessoas decidirem não viver mais. E eu estava outro dia conversando com o pastor Auri que nós precisamos atuar muito na prevenção. Não adianta a gente ficar fazendo só acusações e olhando a situação, né, pastor Edson? Mas a prevenção. E a prevenção é a prevenção da vida, é o ser humano. O problema está no homem e na mulher. Por isso nós vamos meditar um pouco sobre o papel profético da família de Deus. Como nós estamos na Epístola aos Efésios, vamos lembrar Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10, como uma breve introdução. Todos conhecemos o texto que fala da armadura de Deus, mas eu vou ler esse versículo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E essa armadura é uma armadura, né, que Paulo usa, então, a verdade, a justiça, a paz, não é? O capacete, a espada do Espírito, o capacete da salvação e a oração. Então, Paulo faz uma metáfora, uma ilustração, usando esses instrumentos de um soldado para falar sobre uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra que está se tornando cada vez mais difícil. E nós, quando falamos sobre família, nós estamos falando de uma guerra. Então, Paulo, quando escreveu a Epístola aos Efésios, no ano 62, ele tinha uma visão muito clara do combate, porque Paulo conhecia o mundo, a sociedade onde ele se encontrava inserido. E a cidade de Éfeso tinha na mitologia grega, um deus que funcionava como uma espécie de padroeiro. Sabe a Aparecida aqui no Brasil?
essa parecida aí. Lá o deus da cidade de Éfeso se chamava Hefesto. Hefesto, na mitologia grega, sabe quem é? É o responsável pela fabricação da armadura dos deuses. Alguns deuses gregos tinham lá, né, o sapatinho com as asinhas, né, Hermes, mensageiro dos deuses. Então, aquele que tinha a espada, Zeus, né, o raio. Então, quem fabricava as armaduras dos deuses era Hefesto. Como Paulo sabia que na cidade de Éfeso, uma das ideias era pensar sobre Hefesto, não é? Ele já tem essa ideia, não é, dos deuses e a fabricação das armaduras no mundo espiritual da mitologia grega. Uma outra questão que faz com que Paulo tenha na sua mente o combate é que as maiores cidades do primeiro século eram cidades muito bem, né, guarnecidas de muitos soldados, guarda pretoriana, era uma guarda romana. Essas cidades que cresceram muito, cidades que faziam o culto aos imperadores, né, eram cidades que tinham uma prosperidade, uma progressão, um crescimento muito mais rápido, se tornavam cidades grandes, e essas cidades tinham parte do exército à sua disposição para controlar fronteiras, entradas, saídas, etc. Então, eles tinham lá essa questão dos soldados romanos. Quando Paulo fala da armadura de Deus, ele está pensando sobre o combate sobre os soldados. Então ele vê pelo menos 3 exércitos aqui. Ele vê o exército dos deuses da mitologia grega, ele vê os exércitos, né, militares do Império Romano, que estavam em todas as províncias e cidades grandes, e ele percebe que existe um terceiro exército, que é o exército chamado igreja, que é o exército dos filhos de Deus, que é o exército daqueles que foram chamados, predestinados, santificados, remidos, salvos pela graça, que é o exército que tem, né, essa convicção de que vive nas dimensões celestiais. Inclusive a epístola aos Efésios é conhecida como a epístola das dimensões celestiais, porque ele repete essa frase, por exemplo, no capítulo de número 1, quando ele começa a falar a respeito, né, da epístola, ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Capítulo 1, versículo de número 3. Se você for para o capítulo de número 2, nós também temos aí uma expressão que fala, né, desses lugares também celestiais, quando ele fala a respeito desta grande salvação, que Deus nos abençoou e que nós estamos agora também, né, dentro de uma dimensão de participação. Capítulo 2, o versículo de número 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E no capítulo 6 ele fala que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, os principados, né, nos lugares celestiais. Então ele repete pelo menos 3 vezes, por isso é conhecida como a epístola dos lugares celestiais. Porque Paulo entende que nós estamos agora numa outra dimensão. Depois que nós nascemos de novo, que nós estamos em Cristo, que nós participamos do Evangelho, por isso que nós vamos falar nessa noite sobre a igreja como família de Deus e seu papel profético. Uma das coisas importantes que nós temos que entender aqui, meus irmãos, é que nós não inventamos igreja. Igreja como instituição ou como denominação, com seu nome, com a sua tradição, né, seus aspectos seculares, tem a sua ordem eclesiástica dentro do contexto do mundo. Mas a igreja, ela nasceu no coração de Deus, é um projeto de Deus. Igreja, corpo de Cristo, não igreja, organização. A igreja, a organização, tem o seu fundador, tem aquela pessoa que cuida da igreja, a sua organização, sua administração, o seu endereço, a sua placa e as suas disputas internas. Coisas da vida humana. Mas a igreja, corpo de Cristo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é a igreja de A, não é a igreja de B, não é a igreja de C, é a igreja de Jesus, daquele que morreu na cruz.
Ele comprou, resgatou com seu próprio sangue. Toda a expressão bíblica sobre igreja, dos homens de Deus, principalmente em teologia do Novo Testamento. Pedro não fala da igreja como se fosse dele, Paulo não fala da igreja como se fosse dele, nenhum dos escritores, João também não fala da igreja como se fosse dele, e todo o Novo Testamento nós vamos ler, e todos vão pregar e vão afirmar que a igreja é uma agência onde o reino de Deus se manifesta, é o corpo de Cristo em movimento na terra, daqueles que são fiéis, daqueles que são íntegros, daqueles que conhecem a verdade, daqueles que têm propósito, daqueles que têm sinceridade, daqueles que estão trabalhando cada dia no labor de manter a sua conversão e um coração voltado para Deus e para o seu reino, que estão fugindo da politicagem humana, que estão evitando esses bastidores apodrecidos daqueles que disputam os seus interesses pessoais, porque nós queremos aqui glorificar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é Senhor, e foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, é Ele que vive e está, Ele que está aqui nessa noite, e a Ele glória, aleluia, para sempre, louvado seja o nome de Jesus. Porque nós temos um compromisso, meus irmãos, muito sério com aquele que deu a vida. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas acabam achando que o ajuntamento aconteceu porque ele tem carisma, o ajuntamento aconteceu porque ele tem persuasão, o ajuntamento aconteceu porque ele tem uma capacidade de oratória, de convencimento, e as pessoas estão se esquecendo que esse ajuntamento, quando acontece, acontece porque é o Espírito que ajunta, é o Espírito que reúne, é o Espírito que convence, é o Espírito que traz, é o Espírito que nos favorece, é o Espírito que nos une, é o Espírito que dá unanimidade, é o Espírito que vai trazendo-nos e nos formando como corpo de Cristo. Então nós não podemos ter domínio sobre o rebanho. A igreja tem o seu papel profético, quando ela verdadeiramente é igreja, se mantém igreja, entende o que é ser igreja e vive o que a Bíblia diz sobre igreja. Aí o Espírito de Deus opera através dela, impactando esse mundo e mostrando para esse mundo que essa mensagem não é nossa, essa mensagem é de Deus, aleluia, é a mensagem que tem resposta para a vida humana. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Deixa eu voltar aqui para a apostila que eu estou com vontade de pregar. Efésios capítulo 2, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros. Vocês não estão desorientados, perdidos, sem pátria, sem terra, sem saber para onde ir. Vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros. Vocês agora têm uma identidade muito bem consolidada. Vocês são concidadão dos santos e pertence a uma família, a família de Deus. Olha como que Paulo já dá, né? Capítulo 2, verso 19. Fala, nós não somos um grupo desorientado, perdido, sem saber para onde nós estamos indo. Estrangeiros, forasteiros, sem pátria, sem terra, sem direção, sem parentesco. Falou, não. Nós somos concidadãos dos santos, uma família bem diferente, separada, pessoas que têm uma cidadania celestial, são separados, santificados da família de Deus. E eu coloquei Gênesis 12, verso 3, para nós lembrarmos daquele chamado abençoado de Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Coloquei Gênesis 2 e 3 aqui, com Efésios 2 e 19, porque o raciocínio é de que nós não estamos participando de uma invenção humana. Nós estamos dentro de um projeto que foi estabelecido por Deus, numa aliança que inclusive tem, não é, a sua manifestação e evidência já no Antigo Testamento a partir do chamado de Abraão. Em Abraão nós temos promessas pessoais, promessas que foram feitas para Abraão, promessas que são nacionais, promessas que foram feitas para o povo judeu em si, a partir de Abraão, e promessas que são universais, que são promessas que vão para todas as famílias da terra. A extensão das promessas de Deus através da vida de Abraão. A igreja deve ser concebida e vivida como local de proteção, tanto como organização como organismo. E colocamos duas definições aí bem conhecidas. Letra A. Vamos ler todos juntos aqui, meus irmãos? Podem nos ajudar? Na página de número 30, a igreja enquanto organização, vamos lá? Sua seriedade, seus ministros e liderança precisam ser norteados pela centralidade das Sagradas Escrituras, a fim de que seja reconhecido como uma instituição comprometida com o reino de Deus.
Então, aquilo que eu disse aos irmãos, nós temos hoje duas crises, né? A do trânsito religioso e a dos desigrejados. Os que estão em trânsito ainda estão mais ou menos. E os que estão desigrejados já desistiram, né? Tem alguns que têm aversão de organização, seja ela qual for. Pode ser o nome que for. Né? Com o decorrer dos anos, quando nós falávamos do mundo entrando na igreja, muitos de nós, até na nossa liderança do passado, né, nós fazíamos um combate contra, principalmente, né, as questões externas, usos e costumes. Nós evitávamos, puníamos, excluíamos e trabalhávamos muito essa questão de afastar, principalmente por conta de um machismo, né, no contexto brasileiro, as origens, né, das tradições eclesiásticas com aquilo que nós chamamos de coronelismo dentro da liderança protestante brasileira na sua formação, né, a maneira de ser pastor, de cobrar, né, quem formava outro, a ideia de liderança, de autoridade. E essa imposição, às vezes, muito machista em cima do lado feminino da igreja. As irmãs estão crentes até hoje, porque Jesus é bom, salvou elas. Né, muitas delas até desistiram, ficaram escandalizadas. Né, existe aí um certo prejuízo, mas vamos deixar esses detalhes para outra ocasião. Mas nós temos aqui as organizações. A igreja, como organização, tem uma responsabilidade. Hoje nós temos os desigrejados e aqueles que estão em trânsito religioso, por conta de muitos não suportarem, né, as ordens eclesiásticas, encontrando muitas coisas e muitas tendências, às vezes a forma de pedir oferta, uma certa manipulação e exploração financeira por conta de uma manutenção de altos salários aí de muitas lideranças. Então isso foi criando escândalos, isso foi perturbando a ordem administrativa, e as pessoas não são bobas, hoje estão muito mais instruídas, elas enxergam mais. Então, em termos de organização, nós temos uma crise, nós estamos lutando para ter uma organização mais bíblica, mais aproximada da igreja primitiva na sua seriedade, na sua transparência, na sua entrega, né, na sua maneira de prestação de contas, na sua forma de fazer missões, principalmente, que é o objetivo principal da igreja. Então, as igrejas estão aí, algumas delas, com boas lideranças a se debater para se desvencilhar, né, dos riscos, dos escândalos, daquilo que está comprometendo a estrutura. Mas, enfim, nós estamos tendo uma crise de trânsito e de desigrejados por conta de alguns não suportarem sistema religioso, não acreditarem mais em nenhuma instituição. Então, ele fica desigrejado, não quer estar em igreja nenhuma. Eles se reúnem numa casa, se reúnem numa garagem, tem um grupinho aqui, um grupinho ali. Quando se fala de pastor e de igreja, fala de jeito nenhum. E aí eles defendem isso até, de alguma forma, tentando encontrar respaldo na igreja primitiva. Uma interpretação errada do Novo Testamento, também não vou entrar nessa questão. Os de trânsito religioso, vamos no culto aqui hoje, vamos no culto aqui amanhã, e a gente vê onde é que o culto foi melhor, onde a gente ouviu uma palavra, mas a gente também não quer compromisso com nada. Nós não queremos cartão de membro e nenhum pastor batendo na nossa porta para nos visitar. Então, o que está em trânsito também, não é? Talvez escapem alguns nesse trânsito, na sua maneira de pensar, mas a grande maioria também tem uma aversão à igreja. Por conta disso, nós estamos tendo um desafio muito grande, que é fazer uma leitura da igreja como uma organização, porque ela precisa de um nome. E onde é que eu ia chegar com isso? Como eu dou aula de teologia há muitos anos, nos seminários os irmãos fazem essas perguntas constantemente. E essas críticas com relação à organização, à instituição. Mas nós precisamos olhar os novos convertidos, os irmãos que estão chegando na fé, para encontrar um local para congregar e para crescer espiritualmente. Eles precisam de um endereço, eles precisam de uma placa. O ser humano precisa de uma identidade. O objetivo da igreja não é tornar-se um fim, como organização, um fim em si mesma. A igreja, ela é uma ponte, um encaminhamento, é um núcleo de convivência para levar as pessoas, né, para levar as pessoas à maturidade espiritual. Não para estagnar a vida espiritual em nome de uma manipulação e manter o controle sobre elas. É para torná-las cada vez mais independentes em Cristo,
amadurecidas e alcançando uma santificação, não por conta de uma ameaça constante de um pastor que tem uma mensagem punitiva, mas de pessoas que amadurecem, crescem espiritualmente, têm responsabilidade e aprendem a amar a Deus, servir a Deus espontaneamente, com maturidade, com seu crescimento, com sua clareza, com sua devoção. Quem é que faz isso? Líderes e pastores comprometidos com o reino de Deus, que não pastoreiam ninguém para si. Nós temos que pastorear para Deus. Nós temos que levar as pessoas ao pé da cruz. Nós temos que mostrar quem morreu por elas, quem deu a vida por elas, a quem elas devem amar, a quem elas devem adorar, para quem elas devem entregar a vida, para quem elas devem conviver e entregar a sua família. Nós temos que pregar e ensinar. É por isso que eu sou um pastor acima. Eu sempre fui um pouco diferente nesse sentido, porque eu tenho muitos aborrecimentos com esse núcleo também eclesiástico da nossa geração em muitos aspectos, mas eu aprendi de que nós precisamos sim do rebanho, precisamos da igreja, precisamos ter as tolerâncias. Nem todo mundo consegue às vezes perceber e ver o que é que está acontecendo. Então a pessoa vem para aquela igreja, vem para aquele momento, e ele precisa de um lugar, de uma denominação, de uma placa, de uma convivência. O problema é como essa igreja está sendo pastoreada, como essa organização, sua identidade, o quanto do reino está se manifestando nela, para que ela se torne uma organização saudável. Porque dependendo de como essa igreja se desenvolver, e o tipo de pastorado que ela também manter, ao invés de libertar as pessoas, de curar as pessoas, ela pode adoecer mais as pessoas, prejudicar mais as pessoas, tornar as pessoas até mais depressivas, ao invés de libertas de uma espiritualidade mais leve. Elas vão ter a espiritualidade oprimida. Às vezes prega-se tanto sobre o pecado, sobre a santificação, e faz uma exigência tão pesada, que a pessoa tem um senso de culpa, e desconhece a doutrina da graça com profundidade, e não consegue equilibrar as suas emoções, e entra numa profunda depressão, sentindo-se culpado o tempo todo, porque não consegue alcançar aquilo que está sendo proposto. Por isso que ensinar, doutrinar, pregar e falar da graça, da salvação, do pecado, e equilibrar tudo isso, para desenvolver a vida humana, não é fácil. Então nós temos essa organização, e aí nós precisamos trazer para a organização a letra B, a igreja como organismo. Eu vou ler aqui, a união de todos os crentes em Cristo, independente de raça, de língua ou nação. Ela é a constituição divina, formando um só povo, uma só fé, um só Senhor. Efésios 4, de 1 a 7. Todos com os mesmos privilégios. A participação na filiação de Deus é direito comum a todos quantos receberam a Cristo Jesus como Salvador. É lógico que o corpo de Cristo está espalhado na terra. Todos aqueles que professam, que entendem a centralidade da cruz, nascem de novo e estão num desenvolvimento de sua vida, de sua caminhada espiritual. E por conta disso, num mundo tão trabalhoso, com tantas dificuldades em termos de liderança também, na igreja como família de Deus e o seu papel profético. Então tem igreja que profetiza mais, tem igreja que profetiza menos. Tem igreja que tem uma sintonia profética com o reino de Deus, mais afinada. Lideranças mais responsáveis, mais abnegadas, de uma renúncia, são os desafios. E tem igrejas que também têm uma mensagem, também traz para o mundo os reflexos de Cristo e de Deus, mas deixam a desejar em muitos aspectos, e por conta disso nós vamos tendo aí os encontros e desencontros. É como navegar num grande oceano com ondas, não é? Ondas de 2 metros, de 10 metros, de 5 metros, que vai batendo na embarcação. Nós vamos sentindo a agitação do mar. Essa é a nossa sociedade, agitada no mundo da experiência religiosa protestante, e vamos falar do Brasil. E aí nós entramos aqui, ó, vivemos, página 31, bem lá no topo, vivemos tempos trabalhosos, tempos difíceis, como disse o apóstolo Paulo, onde a principal célula máter da sociedade está ameaçada pela cultura da morte. O que é cultura da morte? Alguns aspectos. Dissolução dos valores absolutos, defesa do relativismo moral, degeneração da humanidade, cada vez mais pecaminosa, né? Fragilização do caráter. Nós temos dificuldades hoje de estabelecer confiança nas relações.
oposição e aversão aos princípios da palavra de Deus, que é a negação da Bíblia como uma verdade divina, como uma revelação. As pessoas não querem Bíblia, não querem palavra, fazem piadas, fazem ironias. Negação do senhorio de Cristo, que é uma negação dentro do próprio aspecto da experiência religiosa. Ao invés de ter Cristo como Senhor absoluto, nós temos outras manifestações de um senhorio que é muito mais da nossa soberba humana e das vantagens numa sociedade capitalista e consumista. Então, cultura da morte é o principal desafio da nossa geração. Uma cultura que vai colocando interrogações constantes, que vai apresentando uma resistência aos propósitos de Deus, à vontade de Deus, à própria verdade, aquilo que é certo. Nós tivemos alguns anos agora, poucos anos atrás, uma crise muito grande que tomou publicidade na mídia, e todos nós participamos disso. E eu sempre, em algumas das pregações que fiz, tem alguns esboços lá em casa, de tempo em tempo a gente vai trazendo de volta conforme Deus vai tocando no coração, mas em muitas das pregações que eu fui fazendo durante certo período, sabendo quais eram os sentimentos, porque profetizar tem a ver com essa sensibilidade de lermos o que está acontecendo na nossa geração, e à luz da Bíblia encontrarmos respostas, porque a Bíblia tem essas respostas. E aí eu pregava muito sobre, principalmente as gerações mais novas, sobre a questão da corrupção. O que a corrupção, na forma como estava sendo, tomando publicidade, todas essas construtoras, o governo, prisão do presidente que hoje é atual presidente do país, e etc. Tudo aquilo que foi criando um drama nacional e refletindo nos outros países o que nós ouvíamos. Então eu sempre falava aos alunos e nas minhas pregações, que nós que já temos aí uma certa idade e uma maturidade, nós filtramos isso, ouvimos tudo isso, ficamos perturbados com tudo isso, mas isso não muda muito do o caráter que já está formado, firmado. Mas os jovens, os adolescentes, ao ouvirem isso, por que nós estamos convivendo hoje com as estruturas todas? Uma das coisas que essa geração, quando fala cultura da morte, é morte das instituições. Nós temos aí um problema sério. Morte. Quando a gente fala de igreja como organização, o que é que está acontecendo na igreja, em muitas igrejas, na sua organização, como instituição? Por que tem essa crise interna? Porque são seres humanos que estão em crise dentro de uma instituição, e essa instituição reflete a crise que está nesses seres humanos. São lideranças que estão em crise, que têm um afastamento do reino, e que permitem que o gerenciamento, a forma de fazer a gestão, a administração dessa tradição religiosa passe a manifestar a própria crise de liderança, de espiritualidade que está no próprio corpo ministerial, dos interesses que começam a triviar a realidade dessa experiência. Institucionalmente, quando você olha para os bancos do país, em muitos bancos, como eu sou advogado, lido também com vários processos nessa situação, Caixa Econômica, Banco Inter, Banco Santander e tantas outras instituições, dentro das próprias instituições, existem pessoas lá dentro que se infiltram, sejam funcionários diretos ou terceirizados, e que criam mecanismos para poder fazer a extorsão, o roubo, o golpe, dentro do próprio mecanismo do banco, fazendo a liberação dos valores que serão transferidos para outras contas, porque todos esses valores, para ser transferidos, existe uma margem, não é? Não se pode transferir um valor excedente do limite que a pessoa então estabeleceu. Como é que eles conseguem fazer 30, 40 mil num único dia de transferência, quando nós mesmos somos proprietários da conta? Para transferir 5, tem que ir lá pedir para poder fazer. Alguém fez com que isso fosse liberado, por conta de terem informação em TI e dominarem como hackers todas essas questões de computação, tal, e etc. E se vocês quiserem aprender alguma coisa sobre isso, pode falar com o pastor Zedequias, que ele ensina. Estou brincando, né, Zedequias? Zedequias conhece tudo isso, porque a formação dele, né, Zedequias? Depois ele vai falar da volta de Jesus aqui, vai falar para os irmãos com mais profundidade ainda, muito do que eu estou falando aqui, porque está no propósito dessa noite.
Mas veja que situação grave. E aí você perde a confiança no banco. Por isso que vocês estão com o dinheiro tudo escondido debaixo do colchão lá na casa de vocês. Perde confiança na instituição. E nós ficamos todos, né? E aí a geração mais nova começa a falar o quê? Por que começa a existir tanto golpe? Tantas pessoas usando esse tipo, a sua inteligência, mas para o mal. Para tirar proveito. Fala, se estão roubando lá em cima, se os homens mais instruídos, se os políticos mais competentes, se a ordem de governança de um país está fazendo essas legislações, está trabalhando nesses aspectos, e aí surgem aqueles pontos de interrogação, aquelas dúvidas. A geração mais nova começa a falar o quê? Para que trabalhar? Para que se desgastar tanto? Se nós podemos usar a nossa inteligência, se nós podemos criar caminhos para nos tornarmos ricos sem tanto esforço. E eles vão recebendo o quê? Uma contaminação. Quando nós falamos da igreja, o seu papel profético, a seriedade de uma igreja, a seriedade de um corpo ministerial, a seriedade da nossa liderança, a seriedade de um pai de família como sacerdote da sua casa, homem de Deus. O quanto Deus colocou, depositou, está apostando em nós. A nossa responsabilidade profética de manifestar o reino, de manifestar o poder de Deus, de manifestar os valores do reino, de criar os filhos, de instruir, de pregar, de ensinar, de orientar, de influenciar positivamente através do nosso comportamento. Como disse Agostinho, tantos outros teólogos do passado, pregue o evangelho. Se preciso for, use palavras. O que é pregar o evangelho com a vida? Pregar o evangelho com testemunho. Pregar o evangelho com testemunho. Por isso que Jesus falou, vós sereis testemunhas, mártires, aqueles que entregam, que dão a vida, que estão dispostos a pagar qualquer preço, mas que vão pagar esse preço, sabe por quê? Porque estão cheios do Espírito Santo, foram revestidos de poder, têm plena consciência do que estão fazendo, a quem servem e sentem aquele calor intenso dentro da vida. Por isso que é batismo com o Espírito Santo, por isso que sentiram o fogo, o vento que desceu, o fogo que tomou, o calor que intensificou, e todos sentiam a mesma coisa, todos falavam línguas estranhas, e línguas estranhas em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, é muito mais do que falar apenas em idioma diferente. Por que o Espírito tem que descer em línguas, e as línguas foram das nações que estavam lá presentes? Por que o Espírito desceu no dia de Pentecoste, e as línguas que foram manifestadas eram das nações que estavam ali presentes? E não deixa de ser língua estranha não, porque eles falavam, muitos deles, de língua que não entendiam. A língua não era estranha para quem conhecia que a língua era sua, da sua pátria, Mesopotâmia, Medo, Persas, etc. Mas para quem falava, era estranha, porque ele não tinha aprendido aquilo numa escola de línguas. Ele recebeu do Espírito Santo conforme o Espírito concedia que falasse. Mas por que o Espírito deu língua das nações que estavam ali? Porque é missão. A resposta é essa. Somente o Espírito Santo pode tornar a mensagem do Evangelho compreensível a todas as culturas. Somente o Espírito de Deus pode levar essa mensagem a todos os povos. Somente o Espírito de Deus atravessa todas as fronteiras para trazer o movimento profético de avivamento do reino de Deus. Porque não é um movimento dos apóstolos, é um movimento do Espírito. Não é uma missão dos seres humanos, é a missão de Deus. Por isso que a gente usa a expressão Missio Dei. Nós só estamos dentro da missão, mas a missão é dele. A missão não é nossa, por isso ela não falha, por isso ela não para, por isso ela não depende de nós. A missão é de Deus. Ele nos colocou como instrumentos, Ele nos colocou, aleluia, como salvos dentro do seu reino, nos deu um ministério profético para fazer essa obra. É por isso que é Ele que sopra, é Ele que leva, é Ele que levanta, é Ele que faz, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que levanta, é Ele que também abate, é Ele que faz, aleluia, porque a glória é dEle, o reino é dEle, e todos nós também pertencemos a Ele, e esse movimento profético
profético não pode ser, meus irmãos, contaminado pelas ideologias humanas. Quando ele começa assim a proceder, Deus vai levantando outro povo, Deus vai levantando outros homens, Deus vai levantando outras mulheres. As instituições vão naufragando e morrendo em si mesmo, mas a obra de Deus não vai parar, aleluia, porque esta obra recebe o aceite, a unção e o poder, a porção daquele que deu a vida na cruz, aleluia, e disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Por isso essa família precisa de um padrão bíblico, a bênção de um compromisso absoluto. O casamento, a vida, a família, como essa instituição divina, ela tem essa bênção do compromisso absoluto. Na página 31, bem no finalzinho, ó. Compromisso absoluto cria confiança no casamento. Compromisso absoluto cria segurança no casamento. Compromisso absoluto cria estabilidade no casamento. E compromisso absoluto constrói os alicerces sólidos como base do casamento. Confiança, segurança, estabilidade e alicerce sólido. Compromisso absoluto. Como disse Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, né, até que a morte os separe. Esses dias eu estava até ouvindo, né, tem casamento que é tão absoluto, que teve uma irmã que começou a conversar com o marido, e ela falou assim: bem, quando morrer, nós vamos para o céu, né? Porque nós somos salvos. Eu falei: sim, nós vamos para o céu. Ele falou: nós bem que podíamos morrer junto, para nós ir para o céu junto. Ele falou: não, mas por que você está com essa preocupação toda? Não, porque nós não somos casados aqui. Ele falou: nós somos casados, sim. Ele falou: então, mas a gente pode continuar no céu. Ele falou: não, mas é só até que a morte os separe. Ele falou: não, mas se eu quiser continuar, nós vamos para o céu, não, mas o céu é muito grande, às vezes eu vou primeiro, vai ter tanta gente lá. Ele falou: não, mas eu estou falando que eu quero continuar com você lá. Ele falou: não, filha, mas é só até que a morte o separe. Ele falou: não, mas eu não estou querendo que a morte separe, eu estou falando que a gente pode continuar do outro lado. Ele falou: o casamento era tão absoluto, que tem gente que arruma confusão, até pela eternidade. Nem está lá primeiro, nem está lá, mas já está arrumando, né, um conflito com relação à eternidade, irmão. Eu quero viver com você lá. Falou: não, mas a gente tem que viver só aqui, porque Deus estabeleceu só aqui. Mas se eu quiser viver lá com você? É insistência, né? Eu quero viver lá. Mas... então concorda, irmão, com esse negócio aí, entendeu? Não vai criar essa confusão. Se esse for o problema, concorda, porque depois resolve para lá, né, irmão? Quando passar para a eternidade, resolve. Mas não, eles criam uma briga, porque o negócio é tão absoluto, né? É tão intrínseco. Mas nós estamos vivendo, meus irmãos, um tempo em que os compromissos não são mais absolutos, as pessoas não querem nem casar. Obviamente que tudo isso tem um desenvolvimento, a sociedade tem uma prática, ela precisa manter. Qual foi o cartório que Adão e Eva casou? Então, o que é casamento segundo a Bíblia? Romanos 7 responde também. Não saber que aqueles que se juntam, né? Paulo disse aos Coríntios também, aquele que se une com a meretriz, se torna uma só carne com ela. Casamento é tornar-se uma só carne. Biblicamente, o casamento é selado com a questão da sexualidade. Tornam-se uma só carne. A sociedade desenvolveu uma trajetória. Nós temos uma prática agora, né, dentro da questão do direito civil. E nós temos um termo, um contrato, um documento desse casamento. Na prática da sociedade, na ordem da comunidade eclesiástica, é extremamente necessário, importante e deve ser respeitado isso. Por isso que nós consideramos o casamento a partir de uma ordem também documental. Mas muitas pessoas hoje estão vivendo apenas esse conceito, porque estão numa sociedade absolutamente secular e perderam a noção do que é o casamento segundo o plano de Deus, dentro de uma ordem espiritual e do plano de reino. Eles não têm essa noção. E o problema é que a nossa geração está tendo uma igreja contaminada com essa noção secular de casamento. Por isso eles vão aceitando o divórcio com facilidade. Porque o divórcio para eles é rasgar um papel. O divórcio, segundo a Bíblia, não é rasgar o papel. É desunir duas almas que foram unidas e que já têm intimidade mais profunda, por conta até do vínculo que a própria sexualidade cria.
e a própria prática da sexualidade no decorrer dos anos. E como isso vai se tornando, dentro da vida conjugal, um laço entre um homem e uma mulher. Por isso que estavam nus e não se envergonhavam no jardim. A Bíblia tem, meus irmãos, uma forma de descrever o que foi que Deus fez, o que foi que Deus criou. Mas a nossa sociedade está se afastando cada vez mais da Bíblia, cada vez mais do sentido do reino, cada vez mais do propósito, cada vez mais da vontade de Deus. Sabe que tem um livro, eu tenho ele em PDF, eu costumava dar para alguns adolescentes, e lá no seminário para alguns conselheiros de liderança, né, que é um livro, depois vou passar para o pastor Auri dar uma lida sobre ele. É uma pastora americana, me fale o nome dela agora, mas ela escreveu sobre o poder do ímen. E ela pega aquele texto, Zedequias, de Levítico, e os costumes hebraicos, que quando a mulher se casava, né, o povo hebreu, eles levavam um lençol para aquela noite de núpcia, para que tivesse aquela mancha de sangue, comprovação da virgindade. E o casamento era selado, não é? Porque a aliança era selada com o romper do ímen, a questão da virgindade. E essa pastora, ela escreve então sobre como o próprio Deus sela a aliança com sangue. E leva isso até a mensagem do Cristo na cruz, como Deus também sela o plano da salvação por meio do sangue. Por que Deus estabeleceu esse caminho na vida humana e escreveu na própria natureza humana a força de uma aliança? Porque não é uma aliança, meus irmãos, do papel. A nossa geração está vivendo assim, união estável, papel, divórcio. Então rasga o papel, faz um processo, entra lá com os parâmetros, com a petição inicial tal e etc. Faz a partilha dos bens, arruma aquela confusão terrível. Dependendo do advogado, ele incita até o feminicídio na forma como ele tratar esse negócio. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Que é uma sociedade que só conhece letra, só conhece papel, e a convivência está cada vez mais longe, pessoas que não conseguem mais andar juntas, não conseguem se suportar, não conseguem conviver, porque não entende que é o problema do pecado que está se multiplicando e destruindo a vida, e nós estamos com uma pregação fraca, superficial, sem profundidade bíblica, sem compromisso com Deus. Por isso que eu escrevi o livro do contador de história, que é um animador de palco. E nós não estamos aqui para contar história, nós estamos aqui para falar da verdade do reino, daquilo que nos une, daquele que nos salvou, do poder da palavra, da instituição divina que é a família como plano de Deus, que é muito mais profunda, que é muito mais maior, que é muito maior, aleluia, do que nós, na nossa humanidade e a mediocridade de nossa razão, que se ensoberbece achando que sabe alguma coisa. Meus irmãos, toda a inspiração, toda a verdade, e se você quiser sabedoria, mergulhe na palavra, se aprofunde na palavra, aprenda de Deus, respire Deus, porque a sabedoria do mundo é demoníaca, aleluia, ela faz mal, ela apaga, ela afasta, ela divide, mas a sabedoria de Deus, ela une, ela quebra as barreiras, ela constrói, aleluia, um alicerce, ela nos faz viver no palácio, aleluia, da vontade de Deus. A sabedoria que vem do alto é boa, é tratável, é pura, é verdadeira. Essa sabedoria que Deus está derramando sobre nós aqui nessa noite, para você viver, para você vencer, e para a sua família ter um papel profético, aleluia, nessa geração, uma geração que não conhece a profundidade da verdade divina na Escritura Sagrada, que não consegue fazer a leitura de um texto, porque a mente está viciada, colapsada, com os caprichos mundanos dessa vida secular, onde as pessoas querem mais preencher e ter o prazer de uma demonstração do seu próprio ego, inchado, e não querem pregar o que Deus quer, o que Deus ensina, o que a palavra traz para nós. A palavra é que é vida, a palavra é Cristo e Cristo é a palavra. Nós não podemos diminuir o que a Bíblia ensina. E quando nós falamos de Bíblia, meus irmãos, a Bíblia nos cativa, a Bíblia que nos converte, a Bíblia tem um poder que vai nos levando para perto de Deus. É a Bíblia que nos faz renunciar, é a Bíblia que nos faz amar a Deus, é a Bíblia que nos faz entender. Veja aí na página de número 32, considerando as características honráveis do matrimônio, a honra de obedecer ao mesmo Criador, por isso que aquele casal está diante de Deus, né? A alegria de viver fora de si mesmo em uma parceria amorosa, porque não são mais, né, os meus amigos, são os nossos amigos, não é mais o meu dinheiro, é o nosso dinheiro, os dois se tornam uma só
carne. Hoje nós temos uma geração que, né, não é uma só carne, né? Tudo é dividido, tudo. A alegria da intimidade completa, sexual, emocional e espiritual. A segurança de um padrão de relacionamento provado através do tempo. A sabedoria de viver corretamente. Os prêmios de confiança e amor sem egoísmo. A satisfação das necessidades mais profundas da humanidade. Um ambiente bem-sucedido de apoio para passar pelas provas da vida juntos. O exemplo pelas gerações futuras de estabilidade social. Uma resposta madura às obrigações de viver em harmonia um com o outro. Portanto, o casamento é uma instituição permanente e indissolúvel, criada pelo Senhor Deus, não uma mera união de convivência social e temporária, inventada pelo homem, que se pode desfazer a bel prazer, estando sujeita à mudança e atualização, segundo a vontade e interesse de cada agrupamento humano. Nós, na sociedade que vivemos, temos essa dificuldade de entender o quanto a família é importante e o seu papel profético como instituição divina, um povo que vive para Deus, um povo que tem a sua orientação, o seu crescimento. Quando nós falamos de divórcio, eu sempre tive algumas indagações, conversando com alguns casais, aconselhando, como a gente no seminário estuda muito psicologia pastoral, diversas matérias, para dar sensibilidade, mas colocando tudo isso na oração, debaixo da vocação, entendendo que Deus nos deu a mente, né? A mente humana foi criada por Deus, contaminada com pecado, ela é muito perturbada, se orgulha muito fácil. Então Deus vai tratando, preparando, né? Dando líderes para a igreja, para que nós possamos entender o seguinte, os questionamentos que eu fazia, né? Quando o casal chegava lá, então a gente ouvia um, ouvia o outro, e à medida que a gente vai ouvindo, a gente vai avaliando, né? Conversando, como é a espiritualidade do casal, né? Como é aquela mulher, a sua personalidade, os seus sentimentos espirituais, não é só linguagem, né, Zedequias? A pessoa está ouvindo, está falando, a gente está, né, procurando perceber, né, que é o papel do psicólogo mesmo, só que a gente faz isso na vida pastoral, né? À luz do evangelho, da palavra, com a experiência dos anos, né? Aí a gente vai verificando, né, como é aquele marido, né? Se a agressividade ou a violência, a natureza. Eu pastorei a igreja no interior, por exemplo, em Minas Gerais. E uma vez eu estava lá em casa, minha esposa está aí, era mais ou menos umas 11 horas da noite, acho que era, né? Já tarde. Chegou uma irmã lá em casa, com o canto da boca sangrando, sabe, pastor? E ela veio com uma criança no colo, e ela caminhou só 7 quilômetros na rodovia da fazenda que ela morava até a cidadezinha de Ibiraci, onde eu estava pastoreando. Porque ela morava a 7 quilômetros. E ela fez isso à noite, no escuro, sozinha, porque ela saiu desesperada. Porque o irmão, que era diácono da igreja, se fosse presbítero, tinha matado, ele era só diácono. Então, o diácono, meu Deus do céu, que tribulação, né, pastor? Meu Deus, o diácono bateu na esposa, ao ponto de fazer com que o canto da sua boca, né, estivesse sangrando. E aí nós acolhemos aquela irmã dentro de casa, começamos a ouvir a sua narrativa, e aí pegamos o carro, colocamos ela dentro do carro e fomos até lá, né, pastor? Aí 1, 2 horas da manhã, nós estamos lá, na casa daquele casal, para aconselhar. E aí vendo de onde veio, né, aquela agressividade. O irmão do interior, na roça. E aí a gente olha, julga tudo, né, escolaridade, tendência, o pai, como é que foi criado, de onde surgiu aquilo, é um estresse, como é que foi. Estavam passando por alguma coisa, essa crise vem de quanto tempo era o casamento, e a gente vai estudar tudo aquilo. E eu ficava perguntando, meu Deus, mas se as pessoas estão na igreja, se eles frequentam a igreja 10, 15 ou 20 anos, se esse casal tinha que estar, né, tem um crescimento, a gente fala de crescimento espiritual. E o crescimento espiritual, a doutrinação, né, o ensino, é um aperfeiçoamento, aperfeiçoar os santos, não é? Para a obra do ministério, para esse papel profético, aperfeiçoar, ensinar. Deus deu para a igreja pastores, evangelistas, doutores, profetas, os ministérios, não é? Porque não é para ficar concorrendo entre si, não está escrito no texto, Deus deu obreiro para ficar concorrendo entre si, um puxa o tapete do outro. Não, é porque todos esses ministérios se reúnem e são unidos pelo Espírito de Deus com um objetivo, aperfeiçoar os santos. Não é o mestre sozinho, o evangelista sozinho, o apóstolo sozinho, o doutor sozinho, esses ministérios todos atuando
para aperfeiçoar, para fazer a igreja crescer, a igreja avançar no papel do reino. E aí a gente prega, a gente ensina. Então, como essas igrejas estão sendo pastoreadas? Quem está ensinando? Porque tem muita igreja que tem dirigente de culto, mas não tem pastor. Pastor caminha junto, tem visão, tem que entender, tem que formar outros, tem que ter um homem bem preparado. Paulo fala para não colocar a mão precipitadamente em ninguém. A Bíblia dá toda a recomendação de como deve ser a estrutura desse obreiro, caráter, personalidade, chamada, vocação e etc. Ninguém inventa nada, está tudo escrito na Bíblia. É que a gente não quer praticar mais a palavra. E aí as pessoas, ao invés de crescer espiritualmente e melhorar, está cada vez pior. Como é que é isso? Como é que esse casal está congregando, está dentro de uma igreja, tem um papel profético, a família precisa ter uma maior estabilidade. Então onde é que estão os erros? Os irmãos me percebem falando de muitos temas e abrangendo como Zedequias, por quê? Porque dentro das nossas vidas acadêmicas, com tanto tempo estudando, fazendo ciência da religião, entre outros cursos aí, as faculdades, é lógico que Deus vai nos preparando para essa geração mesmo, para formar outros líderes, para conversar, para uma escola de obreiros como essa, para a gente abrir a visão, para a gente errar menos, porque Deus cuida do seu povo, mas nós não podemos colocar essa letra, o poder da persuasão acima do poder do Espírito, é dependência, é submissão, é usar tudo isso para edificação, para que a gente possa crescer e avançar, sem orgulho e sem soberba, porque nós não somos nada, passando pelas experiências para aprender a viver e levar as famílias a crescer. E aí, se tem maturidade, se é um casal, se está na presença de Deus, espera aí, alguma coisa está errado, ou a gente não está pregando certo, esse casal não está tendo um ganho, esse homem não está melhorando, essa mulher não está melhorando. Tem que se amar mais, não se odiar mais. Então onde é que está o erro? E esses erros estão em quem? E a gente fica só jogando a culpa para lá, quando às vezes o erro está em nós, líderes, departamentos, falta de objetividade e de amor ao próximo, e uma geração perturbada, trabalhosa, como as pessoas vêm do mundo para cá, como as pessoas estão chegando. A nossa igreja, durante muitos anos, a Assembleia de Deus foi muito mística. Você aceita Jesus, Deus vai tomar conta de você, o Espírito Santo acabou. E você fica entregue a uma mística quando ela funciona. Espiritualidade, meus irmãos, funciona com um corpo de Deus atuante, um corpo de Cristo atuante, pessoas sendo aperfeiçoadas. Essa influência do terceiro tópico, o discipulado de novos membros como modelo de paternidade espiritual. Quem que influencia quem? Por que Jesus chamou 12 para andar junto com ele? Ele podia ter andado sozinho. Não, eu vou descer, vou andar sozinho, faço a obra sozinho, curo todo mundo, e depois eu for embora, vai ter um monte de gente salva lá, ele se reúne sozinho e ele se vira por aí. E vou conduzindo. Não, ele organizou, chamou os 12, foi ensinando, foi orientando. Os 12 também disputavam também, era a mesma coisa de hoje. E eles aproveitavam, não sei se era o dia das mães, mas teve um que chegou, mãe, pede lá por Jesus, que quando ele chegar no céu, arrumar um lugarzinho melhor para nós. Que de repente a senhora intercedendo pelos filhos, né? De repente a senhora intercedendo pelos filhos, né? Igual os 5 netos do pastor Auri no futuro, né? Pode ser que os 5 netos se reúnem e falam, pedir ali para o vô, né? Que é para poder influenciar o vô. O vô já está perdendo a liderança, meus netos vão tomar conta de tudo. Ei, pastor Auri, o coração já quebrantado, né? Olha, e aí eles queriam sentar no lugar de destaque, né? Quando teve aquele moço que o pai levou, né? Lucas prega sobre o jovem lunático, né? Segundo as alterações, né? Era a crença da época, né? Quando a lua se alterava, ele dava um ataque nele, né? Na verdade, era o demônio mesmo, não precisava a lua mudar né? Para minguante, mas eles tinham, né? Jovem lunático, porque a tradição, as ideias, né? E quando Pedro tenta expulsar, né, João, acho que eu estou vendo eles lá no meio da rua, sai em nome de Jesus, e sai, nada de demônio sair, e o povo foi juntando, daqui a pouco Jesus atravessa a rua também, dá uma olhadinha, falou, o que vocês estão disputando, discutindo com eles aí? Falou, não é Jesus, nós trouxemos aqui, né, eu trouxe meu filho, que foi logo o pai falou, né, trouxe meu filho que está miseravelmente demoniado, cai no fogo, cai na água, quase morre afogado, cheio de cicatriz aí, ó, todo queimado, porque cai no fogo, se queima. O menino vem sofrendo há muitos anos, eu trouxe ele aqui na igreja, a igreja não consegue expulsar o demônio não consegue resolver o problema não. Por isso que eu estou falando que ser crente não está com nada, se depender dos crentes,
O demônio vai continuar. Se ficar só Pedro e João ali, o pai ia voltar com aquele menino demoniado para casa, e mais oprimido ainda, porque levou para os crentes não conseguiram resolver o problema. Aí Jesus falou: geração incrédula, até quando vos sofrerei? E expulsou o demônio. Mas quando saiu dali, logo em seguida, você pode ler os textos lá de Lucas. Eles já estão discutindo pelo meio do caminho quem é que vai ser o maior. Falou: mas vocês não conseguiram expulsar nenhum demônio ali, já está discutindo quem vai ser o maior do lado de cá. Que era para aprender com aquela experiência, porque passaram vergonha, precisava orar, precisava jejuar, aprender uma outra dimensão, mas eles já estavam lá numa outra situação, discutindo quem que era o maior. Jesus tem que chamar a criança e falou: quem não se tornar igual a criança aqui, ó, vai ser o maior. Eles tinham os mesmos problemas, os mesmos dramas. E nós estamos aqui com um texto discipulado de novos membros. Jesus chamou aqueles homens, suportou aqueles homens, teve paciência com aqueles homens, sabia que um ia negar, mas o que ia negar, ele falou: vou colocar a chave na sua mão, mesmo sabendo que ia negar. Quando ele mandou Samuel ungir Davi, ele não sabia o que Davi ia fazer lá na frente. Por que ungiu? Ele não sabia que ele ia ter problema com Betseba. Por que ele tornou Davi o homem que tornou? Porque Deus não é enganado nem iludido por ninguém, irmão. Ele conhece a mim, conhece a você, conhece todos nós. Ele sabe dos nossos erros, Ele sabe dos nossos tropeços, Ele sabe das nossas crises, como Ele conhece o seu coração aqui nessa noite. Mas Ele sabe do nosso arrependimento, sabe da nossa sinceridade, sabe que nós vamos curvar a nossa cabeça, sabe que nós vamos entrar numa correção. E aí Ele falou para Davi, ó: a espada jamais se apartará da sua casa, porque você precisa de duas coisas para poder andar na presença de Deus: unção e espada. A unção para te dar motivação, e a espada porque é a correção. Deus está o tempo todo com essa unção sobre nós, e com essa espada também ao nosso derredor. Tem hora que a espada está um pouquinho mais desmanhada e mais afiada, que você está insistindo no erro, mas Ele está falando: a espada não vai se apartar da tua casa. Eu te conheço, Davi. Eu te chamei, Davi. Eu te ungi, Davi. Sei dos seus erros, Davi. Sei das suas fraquezas, Davi. Sei da sua fragilidade, Davi. Mas fui eu que te escolhi, porque não é você, sou eu. Não é o que você é o que eu sou na sua vida. É o que você sente a respeito de mim, porque é o meu Espírito que colocou isso em você. É para a gente se humilhar, é para a gente descer. Os personagens da Bíblia estão aí, porque é o encontro de Deus, aleluia, com o homem, o encontro do homem com Deus. E nós também estamos em Davi, nós estamos em Saul, nós estamos em Paulo, nós estamos em José, nós estamos em João. Todos esses homens da Bíblia entram em confronto com a nossa vida, com a nossa caminhada, com o tempo da nossa peregrinação. E esse é o papel do Espírito através de nós. Ele te chamou, Ele te levantou e falou para você não desistir, porque Ele é poderoso, aleluia, para te ajudar. E há um espírito profético em nós, aleluia, para essa geração. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Para concluirmos nessa noite, nós precisamos fazer, meus irmãos, esse papel também de uma paternidade cristã, de um tipo de adoção espiritual. Nós precisamos entender as crises do novo convertido, as lutas, as dificuldades, e aí nós temos o papel da igreja como voz profética na sociedade. O profetismo no Antigo Testamento, ele surge como essa voz de Deus, tanto quanto aquela menção do atalaia, na página 34. Qual era o objetivo do profeta no Antigo Testamento? Deve avisar as consequências decorrentes do afastamento de Deus. Nós precisamos pregar, e muito, que se afastar de Deus, que permitir com que as obras da carne prevaleçam em nome de uma suposta espiritualidade, mas na verdade é carnalidade. Isso traz um mal terrível à igreja. Letra B, denunciando as injustiças sociais, quanta desigualdade, quantos afastamentos. Clamar por justiça e paz, convocar ao arrependimento e à renúncia. O profeta tinha a responsabilidade de encorajar o povo de Deus a confiar exclusivamente na sua graça e no seu poder. Letra F, na página 34. O profeta tinha a responsabilidade de avisar o povo que sua segurança dependia da fidelidade à aliança, o berite, essa aliança com Abraão, a aliança de Deus com seu povo, com a igreja. Letra G, o profeta devia encorajar Israel quanto às coisas futuras. Deste paradigma veterotestamentário emerge-se o espírito, essência que delimita o ministério profético do Novo Testamento, neotestamentário. Contudo,
é pertinente ao Novo Testamento e à sua teologia nos informar acerca da identidade da igreja como corpo de Cristo e sua missão profética no mundo. O livro do Apocalipse designa Jesus como espírito de profecia. A saber, Jesus é o eixo, o vetor, a mola propulsora da voz profética das Escrituras, e principalmente do Novo Testamento. Apocalipse 19:10, então caiu aos seus pés. Vamos ficar de pés, mesmo? Fique de pé. Então caiu aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Assim, a igreja, conforme a mensagem de Atos dos Apóstolos, deve seguir, perseverar e permanecer no modelo apostólico de fidelidade a Cristo e à sua cruz, sendo fiéis de geração em geração à mensagem das Escrituras Sagradas. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Provérbios 4, versos 25 a 27. Meus irmãos, eu encerro aqui. Quero fazer uma oração junto com a igreja nessa noite. E as minhas palavras de considerações aqui, conclusão, é que nós estamos vivendo num período que traz um embate, uma guerra mesmo. Por isso que eu comecei com a armadura de Deus, essa guerra. O soldado romano, para carregar a armadura, tinha que estar muito bem preparado, assim em forma, igual eu, em forma de bola, né? Não, tem que estar em forma, tem que estar, né? Na academia, um soldado romano, para aguentar o peso, né, da armadura, das ferragens que ele usava na época. Hoje é tudo muito sofisticado, né? Você pega um capacete para andar de moto, um capacete bom de carbono, mas o peso é muito leve. Mas é uma coisa que tem, né, que traz uma segurança muito grande. Mas naquela época era tudo muito mais grosseiro. Então, para carregar essa armadura, precisava, né, ser um camarada com uma certa robustez. Então, quando se fala da armadura de Deus, irmão, porque a armadura de Deus também não é para qualquer um, não. Se as pessoas que carregam a armadura de Deus são muito bem preparadas espiritualmente. São pessoas que realmente ganharam de Deus uma força, uma energia, uma vitalidade, um conhecimento, uma graça específicos. Por isso que nós temos um papel profético nessa geração. Eu quero chamar aqui o pastor Auri para já fazer essa oração e encaminharmos para a nossa segunda plenária, e assim que nós possamos, em Cristo, nos fortalecer e viver um papel profético, como família, não é? Família cristã, marido e mulher, e como família e igreja, a família de Deus. Amém? Deus abençoe.